Este é o Mundo Soja, espaço dedicado a um dos alimentos mais relevantes na cadeia do agronegócio brasileiro. No programa de hoje, nós vamos conversar com o novo presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, sobre os desafios, os projetos e as perspectivas da entidade para os próximos anos. Seja bem-vindo, senhor Antônio Galvão, aos nossos estúdios aqui no AgroMais. Um prazer ter você aqui com a gente. A gente que agradece essa oportunidade, Juliana, de mais uma vez vir aqui trazer esclarecimento a quem nos assiste e principalmente ao nosso produtor rural, que com certeza prestigia muito esse programa Mundo Soja através do canal AgroMais. E muita emoção nesse momento, assumindo o comando da ProSoja Brasil, muita responsabilidade pela frente. Como você está se sentindo? Olha, bastante à vontade, com certeza, né, Juliana, porque a gente já vem há muitos anos participando de entidades, o próprio Sindicato Rural de Sinop, Mato Grosso, onde a gente assumiu já em 2005, desde a criação da própria ProSoja Mato Grosso e depois da ProSoja Brasil, a gente sempre acompanhando os trabalhos. Também participamos como diretor na própria Federação da Agricultura e, ultimamente, como presidente da ProSoja Mato Grosso, que é o estado que mais produz hoje e que se planta. Então, muita vontade, com certeza absoluta, pelos desafios que vêm à frente, que a gente já estava acompanhando como vice-presidente da ProSoja Brasil e agora como presidente. E você vai substituir o produtor rural Bartolomeu Braz Pereira, que esteve à frente da ProSoja Brasil desde 2018. Como está sendo essa transição, essa troca de informações, de experiências, porque normalmente existem atividades que foram concluídas, outras ainda estão em andamento, vocês vão receber, né, essas funções, essas tarefas e precisam dar seguimento. Como está sendo esse trâmite? Muito tranquilo, porque como eu falei, a gente já vinha acompanhando junto, sempre dialogando, sempre conversando, sempre tocando ideia como vice-presidente da entidade. E com certeza as ideias dele que ele teve, que ele fez um ótimo trabalho, a gente tem que dar aqui o mérito à pessoa e sempre vai estar junto também para se ouvir. Porque a gente não pode desperdiçar de quem esteve à frente de uma entidade, a importância da ProSoja, o conhecimento dele. Então, está aberto sempre para troca de informações, como a gente fez isso, eu como vice e ele como presidente, mesmo hoje ele não estando na diretoria, com certeza a gente sempre vai ouvi-lo, pela experiência que ele adquiriu e principalmente pelo legado que a gente teve junto. Nunca tivemos um atrito, sempre concordando e com certeza ele será bem-vindo com as ideias dele. E acaba se tornando uma espécie de consultor também, se precisar de alguma orientação, né, de alguma dúvida, esclarecimento, é só contar com esse apoio, porque na verdade a ProSoja é a união dos produtores nacionais, então mais cabeças juntas vão pensar melhor. Agora eu gostaria de saber da sua equipe, quem vai ser o vice-presidente, outros cargos importantes que fazem parte ali da liderança, qual é a história desses profissionais que vão unir os esforços para levar a ProSoja Brasil para um outro patamar. A distribuição dos outros cargos, todos eles, foi distribuído de uma pessoa na diretoria principal de cada estado. Você não acumula, porque eu acredito que nós temos 16 estados hoje, com 16 ProSojas instaladas. Então, você buscou dentro da diretoria executiva, com o próprio Conselho Fiscal, um nome de cada estado. Lógico, não deu para contemplar todos, que são 12 pessoas que fazem a diretoria principal, mas tem o vice-presidente estadual, que cada uma tem o direito de indicar. Então, nós temos representante de todas as ProSoja dentro, fazendo parte da diretoria, e na diretoria principal executiva, 6 estados, onde são 6 cargos, né, com o presidente e seu vice, é o diretor financeiro e institucional com seus vices. E as suas funções, quais serão à frente da ProSoja Brasil, as principais responsabilidades, as suas incumbências, o que os produtores brasileiros podem esperar da sua gestão? Com certeza a gente já, como tem muito conhecimento sobre a ProSoja Brasil, assim como a gente fez esse mandato de 3 anos à frente da ProSoja Mato Grosso, as responsabilidades são as máximas possíveis de dizer e o que vier aparecer e a condução da entidade. Que na realidade, sempre a função de um presidente mais é conduzir politicamente os assuntos, né? E aí temos nossos técnicos que acabam conduzindo os trabalhos mais tecnicamente, né? Mas a união sempre foi muito boa, as outras diretorias que me antecederam também, sem nunca ter tido um problema, relacionamentos com os ex-presidentes também, dizer, muito proativo, assim como o nosso comunicado, dizer que a sociedade, de um modo geral, principalmente ao nosso produtor,
como dizer hoje da própria política partidária dizendo da participação. Como temos aí, a gente faz parte do próprio IPA, onde o Bartolomeu hoje assume um cargo importante lá dentro também como diretor, então eles vão estar muito próximos com o diretor institucional. Então a gente não vê essa dificuldade nenhuma a dizer os enfrentamentos que tem que ser feito, a gente já tem esse hábito, esse costume que a gente já faz ele, e sempre tentando trazer para o diálogo o máximo possível para a gente poder chegar em consenso em qualquer dificuldade que é criada ao nosso produtor rural de soja. E essa segurança nesse novo comando também é justificada por causa da experiência na ProSoja Mato Grosso, né? Foi muito tempo ali. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, quanto tempo esteve à frente, como que foi essa administração da ProSoja Mato Grosso, quais foram os principais desafios enfrentados, os sucessos também. Conta um pouco dessa história para a gente. Na verdade, a ProSoja Mato Grosso surgiu em 2005. Na sequência, a gente reativou a ProSoja Brasil. Ela já existia, porque ela tem 30 anos de existência, com outro nome, que era AbraSoja. E aí a gente resgatou ela como a ProSoja pelo surgimento da ProSoja Mato Grosso em 2005. Então, desde a criação, como a gente já estava inserido dentro da própria Sindicato Rural de Sinop, que justamente a ProSoja nasceu na pior crise que podemos dizer que o setor teve, 2005-2016, por excesso de produção. Porque quando você tem excesso de produção, você pega todo, 100% do produtor do Brasil, não escapa ninguém. Quando você tem um problema climático, são regiões que são atingidas, e o produtor sente menos, ou menos que não teve o problema. Então a gente sempre participou na ProSoja Mato Grosso, com o próprio sindicato, teve um período, uma passagem, como já falei, dentro da federação, e também sempre inserido aqui, desde a criação da ProSoja Brasil, realmente o resgate da ProSoja Brasil, trazendo para Brasília, que ela não tinha a matriz dela, dizer, centralizada aqui, porque é aqui que acontece politicamente, quando se discute as leis, o Congresso Nacional, onde tem que estar intervindo. Então a experiência da gente é bastante grande, principalmente quando a gente assumiu a ProSoja Mato Grosso, que demanda muito, o maior estado, o estado que mais pode ter certeza que tem problema, principalmente de logística, onde estamos no local mais distante do Brasil para produzir, com os centros consumidores ou exportadores, o mais distante possível. Então é uma briga muito grande para você poder amenizar esses custos, e graças a Deus a gente conseguiu, dentro da gestão dele e outras gestões, conseguir amenizar bastante, mas com certeza agora com essas ferrovias que estão chegando a Mato Grosso, isso vai ser resolvido. Mas temos que trabalhar hoje, como se diz, como não sou mais presidente da ProSoja Mato Grosso, com a ProSoja Brasil, buscar que isso venha interagir também em outros estados. Mas a gente sabe que a dificuldade maior é Mato Grosso pelo fato de ter a maior produção e também a maior distância dos centros consumidores ou exportadores. Mas isso a gente tira de letra, com certeza. Se nós atenderem aí o governo federal através do Ministério de Infraestrutura, que é ele que depende disso, e graças a Deus a gente está sendo bastante atendido a nível de Brasil. Não é só a nível de Mato Grosso, não. As melhores que está acontecendo com essas ferrovias aí hoje, já praticamente interligada a norte e sul, que já vai atender muito bem, já parte do Mato Grosso, como já está atendendo muito bem Tocantins, a própria Bahia, os próprios estados por onde passa essa ferrovia. Mas a gente quer a expansão delas e isso está acontecendo. Que coisa boa, e é importante a gente falar um pouco mais sobre a decisão estratégica de estabelecer o escritório da ProSoja Brasil aqui no Distrito Federal, capital do país. Como que é a relação da instituição com o governo federal, com os parlamentares? Essa parte é muito importante, né? Não só a relação com os produtores, mas da entidade para fora e, em especial, com a classe política. Como que você avalia isso nesse momento? Na realidade, como ela foi criada lá atrás, inclusive estava até no interior de São Paulo, e as coisas, o que acontece aqui em Brasília. Tudo que é criado, é feito, é leis, é tudo, as decisões finais, inclusive da própria Justiça, onde está o STF, o nosso Congresso Nacional, a nossa presidência, e como abrangência nacional, nada melhor do que trazer justamente a sede aqui para dentro de Brasília. O acesso aos nossos parlamentares, não temos dificuldade nenhuma, mesmo os de oposição aí, que acaba nos batendo muito, sempre tivemos porta aberta para as discussões com eles, tentar interagir, e os parlamentares que já defendem o segmento, porque
De sã consciência, o cara que senta numa mesa e fala mal do nosso negócio é porque ele não está vendo que o que está na mesa dele foi o que foi produzido lá no campo, por A, por B ou por C, em algum lugar do Brasil, ou mesmo fora do Brasil, porque também importamos produtos aí, alimentos, bem menos do que se demandava no passado, que nós éramos importadores de produto, onde se gastava, dizer, um absurdo na importação, e hoje veio aliviar muito nesses preços. Então a gente não vê essa dificuldade, e a centralização da ProSoja Brasil, o fato que foi crescendo as aprosojas estaduais, hoje dizer todos os estados que têm soja plantada, raras exceções ainda de algum estado do Nordeste, mas já está entrando, até no próprio Ceará já está entrando soja. Daqui uns dias nós vamos ter também do Ceará, porque o Maranhão já temos, o Piauí já temos, a Bahia já temos, que faz parte do Nordeste, são 3 estados, outros mais que possam vir na produção. Então acho que para dentro, está tendo trazido aqui para dentro de Brasília, justamente está o centro político do Brasília, onde se define as coisas. A gente está mais próximo justamente para apoiar ou para interagir, para não deixar fazer as mazelas às vezes que vêm, e principalmente essa culpa que trazem aí o produtor rural, porque não tem como você produzir alimento sem você utilizar terra, e para utilizar terra, para produzir alimento, automaticamente você tem que fazer conversão dessas áreas, seja ela em floresta, ou seja ela em cerrado ou campos nativos. Então não existe como, porque às vezes tu quer fazer pejorativamente, dizer é o desmatamento. Se alguém aprendeu a produzir sem você fazer nada, tirar o que foi colocado para preservar aquele solo até o ser humano ter a necessidade dele para produzir o alimento, que nos mostra. Infelizmente, o que nós temos hoje, você tem que suprimir, sim, a vegetação nativa que está em cima para utilizar o solo para produzir o alimento. Que a grande descoberta que eu acho que o ser humano fez, quando ele deixou de ser nômade, que ele não precisava perseguir ou seguir manadas para poder ir matando no caminho, para poder se alimentar, levando família. Quando ele soube que as sementes se multiplicavam, começou a conseguir produzir o próprio alimento, se estabeleceu os núcleos, dizer residencial, começou a virar cidade, e aí está o que está hoje o mundo. Então, acho que foi uma das grandes descobertas, foi quando o ser humano conseguiu começar a multiplicar, utilizar o solo e não viver da natureza. Que imaginou se nós vivêssemos hoje tudo da natureza, o que seria da natureza? Não existiria ser humano mais, não tinha mais natureza, não teria mais nada. É verdade, e toda a evolução, todos os avanços tecnológicos contribuíram, né, para o avanço do agronegócio. E aqui no Brasil vocês aprenderam tudo isso muito bem, por isso a gente se tornou um expoente mundial. A nossa soja, a nossa agricultura é referência, né, no mundo, alimenta o mundo inteiro. Não é à toa que nós tivemos aí indicado ao Prêmio Nobel da Paz Alisson Paulinelli, que foi ministro nosso da Agricultura, uma pessoa do meio, porque fez toda essa revolução, por isso a gente chegou até aqui. E já existem questões na pauta da ProSoja Brasil para o seu comando, para essas discussões com o governo daqui para frente, porque precisa haver um alinhamento, várias coisas já foram vencidas, superadas, mas sempre tem novos desafios pela frente. Quais são os temas que estão em alta? Quero aqui fazer uma referência ao nosso amigo, podemos chamar Alisson Paulinelli, que a gente tivemos esse privilégio depois de estar dentro das entidades. Eu acho que é mais do que merecedor ele ter esse prêmio Nobel. Eu acho que ele é merecedor com certeza absoluta, que ele foi o criador e começou a fazer essa revolução, dizer, agropecuária no país. Tá? Depois houve aí um intervalo meio dentro da própria Embrapa, mas com certeza vamos resgatar isso e melhorar mais ainda. Porque o que incomoda o mundo, na realidade, é o que nós desenvolvemos aqui, e se utiliza de todas as fórmulas, principalmente ambiental. Então, nenhum país aí tem moral hoje dos que nos cobram alguma coisa ambiental, porque se você for nos países deles, a situação é muito pior. Então, o que nos incomoda é o país ter o território que nós temos, principalmente a aptidão que esse solo tem e a vocação nossa para essa produção que temos todos aí. Então, temos muitas demandas, sim, com certeza absoluta, demandas que já vêm sendo trabalhadas para a gente. Eu sempre falo, resolver problema é difícil, mas temos a obrigação de, no mínimo, amenizá-los eles, né? Então, nós temos aí sempre uma grande reclamação do produtor, essa questão da classificação de grão, ela é muito subjetiva, e não falamos em classificação de grão que seja única, exclusivamente o problema da soja. Mas a soja, como sendo o nosso carro-chefe hoje da economia brasileira, podemos dizer, e a principal commodity, e o Brasil sendo o maior produtor, ela é o que mais traz essa dificuldade. Então, temos aí muitos trabalhos já feitos,
por conta e fazer essa mudança dessa instrução normativa 011, que nós não podemos aceitar que uma pessoa olhe um grão de soja e dizer esse é bom, olha outro grão de soja e ele é ruim. E é o mesmo grão, basta na avaliação do olho da pessoa. Então, tem que se mudar e mudar muito essa situação. Já passou no passado esse tipo de análise, e em todos os grãos, mas especialmente a soja, né? Também temos outros desafios aí muito. Hoje, por exemplo, os próprios contratos que é feito com o produtor com compra antecipada. Quem não sabe que nós temos o teto como produção para se saber. Um momento chove demais, perdemos safras, perdemos parte da safra, perdemos, dizer dentro disso, nessa avaliação feita pela classificação, dizendo que esse grão é bom, aquele grão é ruim, que não é verdade, todos os grãos são bons, independente se ele perdeu o aspecto físico dele ou não, também para se discutir esses contratos de compra futura, que sabe que a produção vai depender mais do clima do que qualquer outra coisa, que o produtor que está fazendo a lavoura dele, ele já tem know-how mais que suficiente do que sabe fazer do solo para produzir, mas infelizmente quando não chove o suficiente, ou não tem umidade suficiente, você sabe que você tem percas de safra, e esses contratos hoje são extremamente leoninos, extremamente contra o produtor, onde o produtor fica responsável 100% desse contrato que não envolveu até recurso financeiro, a não ser na hora de você entregar o produto e receber. Então hoje a responsabilidade fica 100% ao produtor e nós temos que dividir essa responsabilidade com o comprador, que ele sabe antes de você colher que existe essa possibilidade de clima de você não poder produzir. E esse produtor não pode simplesmente ter que assumir uma dívida com a empresa, a qual não financiou ele em nada na produção. Quando ele financiou é outro assunto, é outra conversa, mas quando não financiou, ele não pode ficar com o risco sozinho. Isso vai ser a gente utiliza a palavra guerra propriamente dita, mas vai ser uma discussão muito grande, que nós não podemos aceitar que a responsabilidade de quem queira comprar um produto antecipado, e 100% deles é provocado por quem compra e não provocado por quem vende, de fazer essa comercialização antecipada. Então nós temos que dividir responsabilidade. Não tem como um produtor, por uma intempérie climática involuntária dele, assumir uma dívida com a empresa que comprou, porque você não pode cumprir um compromisso de entrega de uma produção, se o clima não te favoreceu e não deixou. Porque ele já fica com um prejuízo enorme por ter produzido aquilo e ainda assumir uma dívida com a empresa, como está acontecendo muitas execuções por falta de cumprimento de contrato de quem comprou por não ter entregue um produto, por ele não ter conseguido produzir, não por responsabilidade dele, mas involuntária, que especialmente é o clima que manda tudo. Sempre falo, o Brasil é um país abençoado, temos terras próprias, temos um clima muito bom, mas temos sempre as intempéries climáticas, ou no sul, às vezes no Mato Piba, no próprio Mato Grosso, já passamos por isso, que temos um clima, podemos dizer, o melhor do Brasil, o melhor do mundo. Sempre falo que cada vez que a gente viaja e vai conhecer outros países ou regiões, a gente volta a dizer que nós estamos no local mais abençoado para produzir. Assim como temos outros estados favoráveis, que é a umidade. Sem umidade ninguém produz nada. O excesso de umidade é menos prejudicial do que a falta dela na hora da produção, mas acontece também pelo excesso de umidade. Mas a falta de umidade é que tem levado a maioria dos produtores a problemas de cumprimento. Então, esse contrato de venda antecipada, que não envolve principalmente recurso de quem está comprando, antecipado, isso tem que ser revisto com certeza absoluta. E os que envolveu recurso, você não produziu, com certeza tem que alugar, dar um prazo, se discutir, para ele poder vir cumprir isso, essa dívida que ele aferiu com a empresa compradora mais para frente. Porque quem pagou conta tem que receber, não estamos de acordo. Agora, quem não colocou nada, deixar uma pecha de mais um prejuízo, que ele já tem o prejuízo do custo da lavoura, que ele não conseguiu produzir. Aí assumir mais um prejuízo, que seria o dito achaute, chamado, pagar uma diferença de um produto, como aconteceu lá no Mato Grosso em 2015, 2016, lá na nossa região, que achávamos que nunca ia ter falta de chuva, vendido um milho a 14, 15 reais, por falta de que choveu pouco, aquela região pegou menos praticamente, o milho foi para 30 reais, a empresa cobrando aquela diferença de valor, sem que o cara devesse um único centavo para ela ter sido financiada a lavoura. Dando como exemplo aqui, mas isso acontece no país inteiro, onde tem regiões que se sabe que tem mais problema climático que o próprio Mato Grosso. É verdade, e é algo recorrente que não tem como controlar, e uma solução definitiva precisa realmente ser estabelecida. No ponto de vista da ProSoja, qual seria o modelo ideal
para equalizar essa questão de uma vez por todas, o produtor não ficar com essa responsabilidade, esse sacrifício sozinho, porque ele nunca vai conseguir controlar definitivamente, né, o clima e essas intercorrências, e precisa do apoio, seja lá como for, do comprador também, e existem outros stakeholders no meio dessa negociação, governo. Na opinião da AproSoja Brasil, nesse novo comando, qual seria o modelo ideal para resolver essa situação de uma vez por todas? Eu acho que eu não sei se existiria dizer um modelo ideal, porque o ideal a gente busca, mas ninguém acha ele, ninguém encontra. Mas com certeza vão ter que sentar numa grande mesa redonda com quem nos compra, com o próprio governo, e chegar num consenso. Porque se é involuntário ao produtor, que eu não consigo regular clima como você colocou, eu não consegui produzir, eu arcar com essa despesa sozinho, se a gente tivesse a solução agora imediata, seria muito prático e muito fácil, né, Juliana? Mas a gente vai buscar essa interlocução, sim. Não acredito que as empresas não sejam tão inflexíveis que elas também não pegam, porque ela não vai ficar, também nós não concordamos que fique na primeira ponta essa situação quem nos compra, porque quem nos compra vende para frente. Normalmente intermedia uma negociação. Então, quem sabe que lá na última ponta da indústria pode que aquele contrato não venha a ser cumprido por um fato involuntário do produtor, porque não tem como você levar um produto que não foi produzido por um fato aí, dizer ele involuntário a ele. A indústria tem que estar preparada para isso, que pode ter algum contrato cancelado no todo. Nós não estamos aqui dizendo que quem nos compra o produto tem que arcar com toda essa conta, não. É uma cadeia que vai ter que ser discutida, que na falta da produção, por problema involuntário do produtor, aquele contrato tem uma forma de se amenizar essa situação. Agora, uma curiosidade, eu queria saber como que é essa organização da AproSoja internamente, ligada às AproSojas dos estados, para vocês conseguirem saber as demandas lá da ponta, né? Porque são milhares, né, centenas de produtores em todo o país, muita gente envolvida nesse trabalho. Vocês se relacionam com os presidentes estaduais, mas qual é o segredo para saber a necessidade daquele produtor, aquele produtor que está nos assistindo, inclusive no canal, e gostaria de apresentar a sua demanda, vocês realmente serem porta-vozes de toda a comunidade produtora de soja no país para poder melhorar ainda mais os resultados desse negócio? Eu falo para todo mundo que problema, ele aparece de imediato, é igual a fofoca de garimpo. Não sei porquê, mas o tal do garimpo surgiu uma fofoca hoje, amanhã já está cheio de gente lá. E para chegar a problema é o que chega prático e fácil. Às vezes eu falo, faz tempo que você não fala com o teu parente. Não, então se tu não falou, porque está tudo bem. Não fala com o amigo, está tudo bem, porque o problema é o primeiro que surge e vem de imediato. Então, esse convívio com as nossas AproSojas, afiliadas à AproSoja Brasil, com certeza, hoje com os meios de comunicação que a gente tem, esse chega primeiro de tudo. A turma esquece de dizer, esse ano foi bem, esse ano está tranquilo, mas o problema, ele chega rápido. Então, isso não tem problema nenhum nesse sentido dele chegar até a gente, até a diretoria, até a AproSoja Brasil, uma demanda para a gente tentar intervir. Porque o que a AproSoja faz? É um papel político mais para você tentar achar uma solução, amenizar uma situação. A gente mais ameniza do que resolve, porque você sabe que resolver problemas seria muito bom se a gente conseguisse. Agora, quando te atinge um problema com alguém sai beneficiado desse assunto. Então a gente tem que dividir esse problema com quem está sendo beneficiado. Então não pode dizer hipótese alguma. Então o problema com certeza chega rápido, qualquer coisinha que acontece de errado chega rápido. Por isso que às vezes você fica um tempão sem falar com um parente, usando como dizer um exemplo, porque se não veio notícia do parente, porque está tudo bem, você pode ficar tranquilo. Porque se tiver algum problema, ele te procura, ele fala, o próprio amigo, né? Muito obrigada pela sua participação aqui nos estúdios do canal AgroMais. Um prazer ter você aqui com a gente. Sucesso nessa nova gestão à frente da AproSoja Brasil. A gente agradece a oportunidade, né, Juliana, ao canal AgroMais, ao teu programa Mundo Soja, nada mais do que a gente aqui hoje como representante máximo, como presidente da AproSoja Brasil, e principalmente ainda mais dois motivos, né? Do país que mais se produz soja no mundo e oriundo do estado hoje onde a gente mora que mais produz soja também dentro do Brasil. Então a gente agradece com certeza, Juliana, levar essas informações ao nosso produtor e voltar a reiterar, cautela não faz mal para ninguém. Obrigado, Juliana.
E o Mundo Soja termina agora. Muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta entrevista, basta acessar o canal do AgroMais no YouTube, curtir, compartilhar e nos ajudar a divulgar ainda mais as informações do agronegócio para todo o país. Continue acompanhando a programação do canal dedicado ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais!